Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Então se você não me segue lá, já aproveita e segue lá. É @lucasPsilva. Eu faço box de perguntas, seleciono as dúvidas que você tem que ainda não foram respondidas aqui e gravo o vídeo respondendo para vocês. E como de costume, você sabe que esses vídeos são rápidos e direto ao ponto. Então vamos logo para a primeira pergunta. A primeira pergunta quem me fez foi o Henrique. Henrique, obrigado pela pergunta, pela participação aqui no vídeo. Ele perguntou assim: quem é a sua maior referência na área de investimentos? Eu admiro muitas pessoas na área de investimento, mas tem umas 3 pessoas ali que de verdade eu tenho ali uma referência, eu sempre estou admirando, até bato um papo de vez em quando. É o Fábio Holder, do canal do Holder, Fábio Faria, né? Ele foi a primeira pessoa que eu tive acesso a conteúdo sobre a Bolsa de Valores, explicando sobre a filosofia de longo prazo. Geralmente eu vi ali, mas não com essa filosofia. E foi através dele que eu comecei a entender mais sobre longo prazo, então eu tenho uma admiração incrível por ele. Outra pessoa também é o Marcelo Veiga. Marcelo Veiga começou a investir depois dos seus 50 anos, alcançou a independência financeira, hoje em dia mora lá nos Estados Unidos, tem o seu próprio curso sobre a Bolsa de Valores, com a filosofia do buy and hold também, então é uma pessoa que eu admiro muito. E a terceira pessoa é o Leandro Cabral, do canal 500 Pratas. Eu admiro muito ele, não só pela questão de finanças, pela questão do trabalho que ele faz aqui na internet, mas como pessoa, a gente sempre troca mensagem no WhatsApp lá, eu admiro ele de verdade, é um cara bacana demais. E a segunda pergunta é do Wander Filho. O Wander perguntou assim: o que você acha da regra do 100? Salve, salve Wander. Então, para quem não sabe, a regra do 100 é uma regra de matemática que vai definir a sua alocação em renda variável e renda fixa. Como que funciona isso? Basicamente você vai pegar 100 e subtrair a sua idade e ali o resultado que ficar é a porcentagem que você tem que ter em renda variável e a sua idade é a questão que você tem que ter em renda fixa. Um exemplo básico aqui: 100, digamos que a minha idade é 20. 100 menos 20 vai dar 80. 80% do meu patrimônio tem que ser em renda variável e 20% em renda fixa. E de acordo com que o tempo for passando e eu vou envelhecendo, maior tem que ser meu patrimônio em renda fixa e eu vou diminuindo a minha alocação em renda variável. Também tem pessoas que adaptaram essa regra para 80, né? Porque não temos tanta expectativa de vida assim até 100 anos. Então adaptaram para 80. Vamos lá o exemplo novamente. 80 menos 20 fica 60. 60% seria minha alocação em renda variável e 40% em renda fixa. A minha opinião sobre isso é uma regra interessante, tem tudo para ser boa, mas na minha opinião não é. Porque ela ignora um dos princípios que eu sempre falo aqui no canal, que é a questão do perfil de investidor. Como é que um jovem de 20 anos aí vai colocar 60% a 80% do seu patrimônio em renda variável se ele não tem um perfil de investidor para isso, se ele não consegue ver o seu patrimônio na Bolsa de Valores com o preço oscilando ali? Então assim, é importante definir que o perfil de investidor é um dos pontos mais importantes que você tem que definir ali antes de começar a investir. E essa regra ignora totalmente isso. Por isso que eu não sigo, não acho legal que você siga, a não ser que você não está nem aí para isso, perfil de investidor. Caso que eu não acho interessante, né? Não tá nem aí para isso. Porque se você não consegue ver seu patrimônio oscilar, como é que você vai colocar a maior parte dele lá na Bolsa de Valores? Então são pontos que devem ser pensados antes de sair fazendo qualquer regra matemática, qualquer regrinha de bolsa ali para investir. Mas tem pessoas que usam, tem pessoas que acham interessante, ou até mesmo tem pessoas que adaptam essa regra para ela, né? Adapta de um jeito que ela se sente confortável. Então, caso você achou interessante isso, adaptar ela para você, pesquisa aqui no YouTube, regra do 100, vai ter pessoas que falam como ela faz, como que ela adaptou, e você vai poder adaptar a forma melhor para você também. Vamos para a terceira pergunta aqui então, é de Rafael Ramos. Onde posso colocar a reserva de emergência? Rafael, eu não vou falar para você onde você pode colocar, mas eu vou falar onde eu coloco e onde eu vejo pessoas colocando, e eu acho interessante também. Onde eu coloco é tudo num CDB de liquidez diária 100% CDI de um banco pequeno, do Banco Inter. Tem pessoas que colocam nesse mesmo CDB de 100% de CDI e liquidez diária de um banco grande, que também é mais seguro, digamos assim, do que um banco pequeno. Mesmo que os dois tenham FGC, digamos que qual banco você acha mais seguro e mais consolidado? O Banco Inter ou o Banco Itaú? Então se o Banco Itaú oferece esse CDB de liquidez diária também 100% CDI, por que não ir para ele em vez de um banco pequeno? O meu fica no Banco Inter. Provavelmente eu vou passar um pouco pro Banco Itaú, mas eu não me incomodo. Eu me sinto confortável tendo uma reserva de emergência num CDB do Banco Inter. Isso é muito pessoal. Não cabe a mim falar para você se você se sente confortável ou não. Mas eu vejo pessoas colocando também, deixa em conta corrente para usar em final de semana no cartão, caso dê algum BO e não dê para esperar resgatar ali no dia útil o CDB.
Tem pessoas que deixam até mesmo na conta poupança. E não tem problema nenhum, gente. Como eu disse, sempre é importante ressaltar, a reserva de emergência a gente busca segurança e liquidez principalmente. Então, a partir do momento que você começa a quebrar a cabeça para conseguir ali 1% a mais na rentabilidade da sua reserva de emergência, para mim já não é algo inteligente, já não vale, né, você ficar perdendo tempo para tentar aumentar um pouquinho a sua rentabilidade na reserva de emergência. Para mim não faz sentido isso. Reserva de emergência é reserva de emergência, investimento é investimento. Não pode misturar as duas coisas. Resumindo, é isso. Conta corrente, conta poupança, um CDB de liquidez diária de algum banco, tudo isso é opção viável para a reserva de emergência. E para a última pergunta aqui de Gabriel Carvalho. Gabriel, obrigado pela pergunta. Ele diz assim, para uma pessoa que está começando agora em investimentos, BDR ou exterior? Vamos lá. Gabriel, na minha opinião, eu prefiro investir diretamente no exterior por causa de alguns pontos que eu vou falar aqui. Mas já para deixar claro que não é complicado investir no exterior, o último vídeo que eu fiz no canal é investir no exterior em 5 minutos usando o próprio celular, o aplicativo da corretora. Então é muito simples. Pessoas que falam que investem em BDR pela questão de ser complicado abrir conta no exterior e investir por lá, não é válido ter esse argumento para mim, porque é muito simples mesmo. E eu citei também alguns pontos sobre BDR importante falar aqui. Imposto sobre venda. Se você vender BDR com algum lucro de capital, você vai pagar imposto, não importa quando. Você vai pagar 20% sobre o ganho de capital que você teve em BDR. E outro ponto aqui também para falar é a retenção de 5% de dividendos das BDR. Todo dividendo que você recebe da BDR, 5% é retido. É outro ponto que eu não acho interessante. Outro ponto também é baixa liquidez. O que seria isso? É uma grande diferença no spread de quem está comprando e de quem está vendendo. Um exemplo básico, caso você não esteja entendendo. Você vai comprar ação de uma empresa que tem uma liquidez gigante, como por exemplo Itaúsa, na Bolsa de Valores. Você vê que a diferença de quem está comprando e quem está vendendo é 1 centavo, 2 centavos, é quase nada. Se você for ver em BDR, a diferença acaba sendo maior e você pode acabar pagando um pouco mais por isso. Mas se você não se importa com isso também, não importa com o preço que você está pagando e sim está focado em dolarizar a sua carteira, outro ponto também que eu falo sobre dolarizar, que de verdade você não está dolarizando, mas enfim, voltando ao ponto. Se você não se importa com isso, beleza, a baixa liquidez não vai te incomodar, mas essa baixa liquidez, esse baixo volume de negociação diária faz com que a diferença de quem está comprando e de quem está vendendo seja bem maior. Outro ponto que eu acabei de citar aqui é você não está de verdade colocando seu patrimônio em dólar, porque BDR é um recibo de uma ação americana, então você não tem o dólar ali na sua carteira. É claro que dá para converter a BDR para as ações americanas, dá para fazer essa conversão sim, porém é um pouco mais burocrático e nem sempre vai ter a mesma proporção de uma BDR para uma ação americana. Mas o ponto mais importante a ser lembrado aqui é o seguinte: a partir do momento que você está com seu patrimônio real, você está correndo um risco regulatório. O que seria esse risco regulatório? Você está correndo o risco do país, uma canetada do governo, mudar a regulamentação aí e você acabar perdendo dinheiro. Então, assim, um dos pontos da gente investir no exterior é justamente fugir desse risco regulatório. É fazer com que o Brasil, o governo brasileiro, não tenha poder sobre o seu patrimônio. E quando você investe em BDR, você não está fugindo desse risco. Você está com o seu patrimônio aqui no Brasil ainda. Por isso que é um dos pontos que eu mais acho interessante investir no exterior, é você estar realmente colocando seu patrimônio em dólar. E nada do que o governo fizer aqui no Brasil vai mudar os seus investimentos, porque o seu patrimônio está ali em dólar, numa moeda forte, numa moeda globalmente valorizada ali. E eu vejo também pessoas falar sobre o governo confiscar o dinheiro. Se acontecer uma coisa dessa aqui no Brasil, você não teria proteção nenhuma, se tivesse em BDR, porque você não está com seu patrimônio em dólar, então o governo tem sim poder sobre essa questão regulatória monetária. Mas um ponto importante para falar aqui também é que eu não estou falando aqui uma verdade absoluta, essa é a minha opinião sobre isso. Por isso que no título já está lá a minha opinião, porque não quero que você siga como se o Lucas está falando porque ele acha que isso é certo, ou então ele está defendendo que só a tese dele é certa. Não, provavelmente você que está assistindo tem um pensamento diferente de mim. Por isso que é até legal você comentar aqui qual a sua opinião sobre isso, sobre essas perguntas que eu respondi aqui, para a gente poder entender a visão de cada um. E é assim que funciona, é normal caso as pessoas pensar diferente sobre determinado assunto. O importante é ninguém defender a tese de que é uma verdade absoluta, de que só ela está certa, porque não existe isso. Você nunca vai encontrar ninguém aqui na internet, e se você encontrar alguém falando isso, que é a verdade absoluta, foge, porque é errado, tá? Cada pessoa tem o seu perfil diferente, cada pessoa se sente confortável investindo em lugares diferentes, e cada pessoa tem uma visão de mundo diferente. Por isso que o intuito desse vídeo é falar a minha opinião e o que eu faço, e não ali falar pra você que é a verdade certa e a exclusivamente correta de investir. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, comente o que você quer que eu traga aqui no canal e até o próximo vídeo.